18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olha, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Alô, equipe, 18 horas. Alô, Rádio Mix. Alô, você, Karime Leão. Alô, você, Carlão. Muito boa noite pra você também. Boa. Sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. E você pode participar conosco do programa 18 horas, hein? Basta você interagir pelo o nosso WhatsApp que está sempre à sua disposição, ok? É o 994887592, Karime. E pode participar também pelo YouTube, para você que nos assiste ao vivo. Manda uma mensagem de texto pra gente, fala o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Isso aí. Vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Ex-secretário de Wilson Lima é alvo de operação da Polícia Federal. Ministro do Turismo anuncia incentivo de 12 milhões de reais para o Festival de Parintins. Caso Dídia Cardoso, o ex da ex-sinhazinha Paulo Cardoso, novo, presta depoimento na polícia. E hoje, 5 de maio, Dia do Meio Ambiente, é marcado por paralisação dos servidores do IBAMA e ICMBio. Agora, 6:02, você no melhor Mix do Brasil. Começando mais uma edição do 18 horas. Boa noite para você na sintonia certa. Vamos juntos, hein? Os destaques do dia desta quarta-feira, 5 de junho de 2024, está no ar. Para você, mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Mix. Foi mais um grande escândalo, envolve o governo Wilson Lima. Desta vez, João Coelho Braga, o famoso Braguinha, que até pouco tempo era secretário de Estado da atual gestão, foi um dos alvos da Polícia Federal, acusado de participar de uma organização criminosa suspeita de vender 180 milhões de reais em crédito de carbono de área da União invadidas, inclusive ilegalmente. Imagina, Carlão, invadidas ilegalmente. É o errado do errado do errado. Bom, um esquema milionário. A Polícia Federal deu o nome da operação de greenwashing, que numa tradução livre aí é lavagem verde. Foram cumpridos 5 mandados de prisão preventiva, 76 mandados de busca e apreensão, e as ordens foram cumpridas aqui no Amazonas e também em Rondônia, Mato Grosso, Paraná, Ceará e São Paulo. É o greenwashing, Karime, olha aí, hein? Aqui em Manaus, os policiais federais estiveram na casa de João Coelho Braga, o Braguinha, num condomínio da zona centro-oeste da cidade. Braguinha foi secretário estadual das cidades e territórios no primeiro governo de Wilson Lima entre os anos de 2020 e 2022. Ele acumulou a função também como secretário de habitação. E quem acompanhou essa operação foi o repórter André Meirelles, que está ao vivo aqui com a gente para nos dar mais detalhes. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você, ouvinte. Então, André, a polícia bloqueou 1 bilhão e 600 milhões de reais em bens dos envolvidos nesse esquema de venda de crédito carbono. Explica pra gente, André. Isso mesmo. Além dessa apreensão, Karime, os policiais federais cumpriram ainda 108 medidas cautelares, 8 suspensões do exercício da função pública, 4 suspensões de registro profissional no CREA. Conforme a Polícia Federal, o esquema que foi iniciado em Lábrea, que fica aqui no interior do Amazonas, com duplicação e falsificação de títulos de terras, durou mais de uma década. Entre 2016 e também 2018, a organização criminosa expandiu as atividades ilícitas, reutilizando títulos de propriedade e inserindo dados falsos no sistema de gestão fundiária, isso com a colaboração de servidores públicos. Nos últimos 3 anos, uma nova expansão das atividades ilícitas do grupo ocorreu na região de Apuí e Novo Aripuanã, ambos aqui no interior do Amazonas. A Polícia Federal informou que essas irregularidades identificadas incluem aí a emissão de certidões ideologicamente falsas por servidor da Secretaria de Terras do Estado do Amazonas. Entre aí essas atividades ilegais identificadas estão a exploração florestal e a pecuária em áreas protegidas, incluindo a criação de um gado fantasma, né? E
Isso aí para atender áreas com restrições ambientais. Além disso, tem a venda de créditos virtuais de madeira e também uma obtenção de licenças ambientais fraudulentas, né? Só para a gente entender, há aqui um crime também de falsificação de documento, né? E só para a gente entender como é que é esse crime de falsificação de documento, seja público ou particular, é crime que pode levar aí à prisão. E quem vai explicar isso pra gente é o especialista em direito, o advogado Alexandre Torres. A partir do momento em que alguém comete aí esse crime de falsificação documental, como foi nesse caso aqui. Vamos acompanhar a fala dele. Nessa questão do documento público, nós estamos falando de uma pena de reclusão de 2 a 6 anos, né? E se o agente for funcionário público e ele estiver no exercício do cargo dele, a pena acaba aumentando, né? Agora, se a gente estiver falando de uma questão de documento particular, é uma pena de 1 a 5 anos, né? Inclusive a falsificação de documento de cartão de crédito ou de débito, tá? E também tem a situação da falsidade ideológica, que é você omitir ou você inserir uma declaração falsa em um documento escrito, com o fim de criar algum direito, ou alguma obrigação, ou alguma coisa que juridicamente venha a influenciar. Aí também nós estamos falando de uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. 18 horas. Aí, aos ouvintes, Karime e Carlão, a gente conferiu a fala do advogado Alexandre Torres. Ele que explicou mais a situação de alguém, né, que for fazer falsificação de documentos. Acontece que a pessoa acaba presa aí. Olha, e ainda de acordo com as investigações da Polícia Federal, foram exploradas ilegalmente mais de 1 milhão de metros cúbicos de madeira em tora, gerando um dano ambiental estimado em 606 milhões de reais. A operação também revelou que a organização obteve cerca de 820 milhões de reais em terras griladas, né? Lembrando que essas ações são de crimes ambientais também, né? Tem o crime de falsificação de documentos e também tem crime aqui ambiental, né? Que inclusive, falando agora de crimes ambientais, a gente também reforça aqui que crimes ambientais podem ser denunciados na Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo, que é a DEMA. E quem explica como fazer essas denúncias é a delegada titular da unidade policial, Juliana Viga, né? Vai explicar pra gente, porque foi através assim de uma denúncia como essa que a Polícia Federal conseguiu fazer essa operação. Vamos conferir. Todos os crimes ambientais podem ser denunciados tanto pelo 181 quanto pela delegacia virtual ou diretamente na delegacia especializada em crimes contra o meio ambiente, presencialmente ou pelo telefone 3667-7741. A Lei de Crimes Ambientais, ela prevê diversas penalidades para os autores de crimes. E a Delegacia de Meio Ambiente, ela está aqui para atuar nessas situações de crime, lavrando flagrante nos momentos em que for necessário. E nós precisamos do apoio da população, contribuindo com as denúncias, indicando os locais para que nós possamos chegar, prender em flagrante, se for um caso de flagrante, indiciar essas pessoas para que esses crimes contra o meio ambiente sejam coibidos. 18 horas. Então tá aí aos ouvintes, Karime e Carlão, a gente conferiu a fala da delegada que é titular aí da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo, a Juliana Viga, e a gente tá falando aí sobre essa operação. Teve a fala da delegada que é importante fazer essa denúncia contra crimes ambientais como esse também, dessa operação da Polícia Federal, que foi tanto aí, que investiga tanto a venda irregular de créditos de carbono e falsificação de títulos de propriedade, como também o crime contra o meio ambiente, Carlão. André, teve também aí outra operação da Polícia Federal, né, no sul do Amazonas, essa contra um esquema de fraudes em cartórios. Você tem detalhes, André? Isso, é mais uma operação da Polícia Federal contra aí esquema de fraudes em cartórios e em sistemas informatizados da União, além de estelionato e lavagem de dinheiro. Isso aconteceu no sul do Amazonas. Mais de 40 policiais federais cumpriram nesta quarta-feira 3 mandados de prisão preventiva e 18 de busca
busca e apreensão. Isso foi tanto aqui no Amazonas quanto também no Acre, na Bahia, e 2 deles na superintendência do INCRA, isso aqui em Manaus, né? Os envolvidos também tiveram os bens bloqueados e o total desses bens chegam aí a 100 milhões de reais que foram bloqueados, né? E entre esses bens também estão imóveis, veículos e até uma aeronave, né? Essas investigações de agora da Polícia Federal é um desdobramento da Operação Xingu, que em agosto de 2023 prendeu aí grupo de desmatadores, né? As investigações apontam que uma organização criminosa atuante no sul do Amazonas, constituída aí por uma família de grileiros, servidores do INCRA e outros operadores responsáveis pela prática, manipulavam matrículas de imóveis e sistema de união para legitimar propriedades privadas localizadas dentro dos limites da Floresta Nacional do Iquiri, aqui no interior do Amazonas, né? E com apenas uma propriedade desmembrada, o grupo aí acabou lucrando cerca de 40 milhões de reais, né? O líder da organização criminosa e principal alvo da operação é considerado, inclusive pela Polícia Federal, como um dos maiores grileiros atuantes hoje lá no sul do Amazonas. E estima-se aí que o grupo tenha grilado mais de 100 mil hectares de terras da União. Outro investigado no esquema, que é ex-oficial de cartório em Pauini, aqui no interior do Amazonas, encontra-se preso aqui em Manaus pelo envolvimento no homicídio de um advogado da família de grileiros, e esse crime ocorrido aí no fim de 2023. Então, ou seja, quando acontece muito crime, né? Quando acontece uma operação da polícia, que vai puxa o fio da meada, puxando, né? o fio da meada, vai aparecendo várias situações como essas operações aqui, Karime, Carlão. Obrigada, André, pelas informações. Valeu, André. Agora 6h12, você no melhor mês do Brasil. 18 horas. Nós vamos atualizar agora as informações sobre o caso da empresária gay Sinhazinha do Garantido, que é a Dídia Cardoso, que foi encontrada morta na semana passada sob suspeita de overdose, Karine. Bom, Carlão, teve depoimento hoje novo sobre o caso, né? E quem tem os detalhes é a repórter Nathalie Moraes, que está aqui ao vivo e conversa com a gente agora. Boa noite, Nathalie. Então, o primo de Dídia, Paloam Cardoso Novo, foi ouvido hoje. Nath, ele falou da suspeita sobre a morte da avó deles, né? Qual é essa suspeita, Nathalie? Conta pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, o depoimento do Paloam, ele que é médico neurologista, era um depoimento muito aguardado, né? Diante de tudo que vem sendo veiculado e divulgado na mídia quanto ao caso aí da morte da Dídia Cardoso. Isso porque nos últimos dias viralizaram nas redes sociais o áudio, né, onde o Paloam fala sobre a morte da matriarca da família Cardoso, a Maria Avenida Cardoso, que seria aí a avó da Dídia. Ela faleceu no ano passado, aos 83 anos. E aí existe a suspeita de que, né, como eu disse anteriormente, o Paloam, ele é neurologista. E aí, assim, fazendo a análise dos exames após a morte da avó, que foi atestada por um aneurisma, né, por uma pancada no cérebro, ele afirmou, né, ter certeza que aquilo não seria somente por conta de uma queda, por conta de uma queda. Foram nos áudios induzindo, né, já que a família já sabia que os familiares, né, tanto a Dídia quanto a mãe Cleusimar e o Ademar faziam uso da ketamina, mas eles só não imaginavam a proporção que estava. E aí, nesse áudio que viralizou nas redes sociais, o Paloam acaba falando em um certo ponto que ele acredita que os familiares aplicaram as substâncias, né, esse anestésico para cavalos, também na idosa de 83 anos. Ou alguma substância ilícita, né? Exato. Alguma coisa parecida com o que aconteceu com a Dídia. Exatamente. E aí, assim, durante uma rápida conversa, o depoimento dele durou cerca de 1 hora, um pouco mais de 1 hora, Karime. E aí, assim, ele fez esclarecimentos para a imprensa. Ali ele falou de maneira breve, ele estava bastante emocionado com toda essa situação.
mas ele garantiu para todos, né, que estavam ali, para todos os profissionais, que essa, infelizmente, já era uma tragédia anunciada. A família já tinha conhecimento que o Cleusimar, o Ademar, a Cleusimar, o Ademar e a Dídia estariam se afundando em drogas. Claro que eles não imaginavam que estaria nessa proporção. Inclusive, ele disse que toda a família tem se mostrado bastante assustada com esses vídeos que estão sendo veiculados na mídia, porque a família não imaginava que existia uma proporção como essa. Né? Uhum. Ele também, né, o Paluan também, durante a conversa ali com a imprensa, ele indicou que que a polícia pode sim abrir aí um novo inquérito de investigação para investigar a morte da Maria Venina, a avó da família Cardoso, de 83 anos. O delegado, na primeira declaração, acho que o delegado disse que está sendo investigado pelo homicídios. Sim, durante a entrevista coletiva da Madágora, né, da operação que foi deflagrada, que envolve essa família, o delegado chegou a citar, mas agora ele pretende indiciar o delegado Cícero Túlio, é o delegado do 1º Distrito Integrado de Polícia, e ele vem presidindo as investigações em torno desse caso. E aí agora ele pretende chamar pelo menos 5 familiares, né, do Paluan, da Dídia, para que ele possa entender se de fato, né, essa idosa, ela também foi vítima, né, para investigar toda essa situação. Claro. A dona Maria Venina, ela morreu no dia 29 de junho do ano passado em Parintins. E ela estava sob os cuidados da Cleusimar, a mãe da Dídia, né? Que seria apontada aí como a mentora de toda essa situação, né? Seria ali a líder da seita religiosa Pai, Mãe, Vida. E aí, esses áudios, como eu disse anteriormente, eles indicam que essa idosa teria morrido aí pelo uso de drogas disponibilizadas por Ademar, Cleusimar e Dídia. E aí ele comentou, é claro, Karime, sobre toda essa exposição. Inclusive, o Paluan comentou que a mãe dele está há pelo menos 3 dias passando mal, e agora a grande parte da família Cardoso está sofrendo com toda essa situação. Lógico. Afinal de contas, agora eles estão sofrendo 2 perdas. Vamos ouvir aí o que disse, né, o médico neurologista, o Paluan Cardoso, ele que é primo da ex-sinhazinha do garantido, Dídia Cardoso. Eu não posso falar sobre isso, mas eu me emocionei com o rapaz que falou meu sentimento à minha avó. Imagina a minha avó agora tá sendo vista, né? A história. A minha mãe tá 3 dias passando mal. Grande parte da família Cardoso, a gente tá sofrendo demais. São 2 perdas. É uma tragédia, né? E uma tragédia anunciada. Então vocês estão acompanhando. E o desenrolar tá isso. A sociedade quer saber. A gente realmente está passando por um dos piores momentos. Vou ter que trazer aqui algumas tias e minha mãe para cuidar. Da minha avó, me parece que vai ter uma investigação, a gente vai ter que responder em relação a isso, mas a gente sabe, mas a gente não tem noção do que era. A verdade é essa. Mas a gente também está muito abismado com todos os vídeos. 18 horas. É uma situação, né, Karime? Todos os dias aparecem novos desdobramentos. E, de solidariedade a essa família, porque é uma situação muito triste. Caso desse, são pessoas que estão dependentes, foram dependentes químicas. Então, é a solidariedade nossa e todo o respeito à família, claro. E aí, Karime, hoje, né, inclusive a mídia nacional chegou a divulgar, né, trechos do inquérito de depoimentos, né, de familiares que estão sendo ouvidos, de depoimentos da investigação sobre a morte aí da Dídia. E um desses documentos, né, seria de depoimento seria de uma ex-companheira do Ademar Cardoso. O Ademar, só pra gente destacar, Karime, ele deve vir responder aí por uma série de crimes, entre eles o perigo à vida, aborto provocado sem consentimento da gestante, estupro de vulnerável, sequestro e cárcere privado, além, é claro, do caso de maus tratos de animais. Ele já era investigado há mais de 40 dias, assim como toda a família Cardoso, né, por uma série de crimes, e além disso, ele também no passado já tinha sido investigado por falsificação e corrupção. Karime, pra gente encerrar, né, como a gente não tem tanto tempo, até porque esse caso é bastante... Mas traz os pontos importantes, esse caso é bastante extenso, né, foram uma série de pontos que foram abordados nesses depoimentos, entre eles, né, o ponto do aborto,
que foi feito sem consentimento. O nome dessa ex-companheira, dessa ex-namorada do Ademar não foi divulgado, mas a família, né, chegou a afirmar que o Ademar iria visitar a ex-companheira e dentro da unidade hospitalar aplicava droga. E a família precisou intervir realmente em meio a toda a família da namorada na época. Precisou intervir, era uma moça que veio de Londres para Manaus com ele, com o Ademar, e a família ficou realmente chocada porque a moça perdeu mais de 20 quilos em pouco tempo por conta aí do uso, né, da ketamina. E aí chegou a ter vários órgãos afetados, foi uma situação bastante complicada. E aí, Karime, hoje, né, teve mais um desdobramento desse caso, que foi a maquiadora, a Claudiele Santos da Silva. Ela que foi presa no último dia 30 de maio, ela acabou se entregando, né, na sede da especializada. Hoje, a Justiça do Amazonas resolveu converter a prisão dela para prisão domiciliar. Isso porque ela tem aí uma criança de 12 anos de idade que ainda necessita de cuidados maternos. E aí, a partir de agora, ela passa a ser monitorada por tornozeleira eletrônica. A criança é menor de 12 anos. Menor, né? De 12 anos, exatamente. E aí, né, ela deve deixar ainda hoje o Centro de Detenção Provisória Feminina, mas ela passa a ser monitorada por tornozeleira e não poderá sair da casa registrada. Ela passa a cumprir agora a prisão domiciliar. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Ok, Nathalie, agora 6h21, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E vamos agora para os bastidores da política local com Cíntia Blink, que já está aqui ao vivo, Carlão. Já está aqui do meu lado. Cíntia, boa noite, Cíntia. Boa noite. Tudo bem? Então, Cíntia, vamos lá. Vamos falar de prazos para as eleições. Hoje terminou o prazo para secretários que pretendem ser aí candidatos a vice-prefeito deixarem o cargo. Então, Blink, sabemos quem pediu demissão para a gente apontar aí um possível nome a vice do prefeito Davi Almeida? Boa noite, Karime, Carlão e quem tá ouvindo a gente na 100.7. Seguinte, não sabemos não, mas calma. Por quê? Eles têm até hoje, dia 5, para ser exonerado, né? Pra sair no diário demora mais um pouco. Exatamente. Né? O diário, apesar do nome, ele não é diário. Eu vejo lá e nem sempre tá atualizado. E hoje a gente ainda não tem nenhuma informação aí sobre ter saído nem o Renato Júnior, nem Jesus Alves. Pelo menos até o presente momento, tá? Porque enquanto eu tô falando pode ser que aconteça, porque não tem exatamente um horário. Então, o que eu prometo? Ficar de olho, ver amanhã e trazer para você. Ainda tem aquela situação do Renato, né? Lembra que ele tá devendo ali o Tribunal Regional Eleitoral? Inelegível. Ele está inelegível, mas ele pode reverter desde que ele regularize a situação lá até dia 6, também conhecido como amanhã. Então, eu também vou acompanhar esse caso. E Renato Júnior aí ainda tá, tanto Renato Júnior quanto Jesus Alves, enfim. E a gente pode se surpreender com esse nome do possível vice de Davi. Então a gente vai ter no máximo uma dica. Sim. Tá. De quem pode ser, se o nome do Renato ou do Jesus Alves ou dos dois aparecer ali como exonerado, que não seria tão comum. Mas é isso, eu vou ficar de olho para trazer para você. Se não sair também vou dizer, olha só. Então não teremos nem Renato nem Jesus Alves, porque eles precisam fazer 4 meses antes da eleição acontecer. É isso. Ei, Cíntia, tem aquele lance do Marcelo Campelo, né? Ele e o TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado. Foi aprovado as contas dele ou não? Como é que tá essa situação? Foi aprovado e no TCE foi aprovado apesar dos auditores do próprio tribunal indicarem que houve superfaturamento de 4,3 milhões. Os auditores tinham até colocado a sugestão dele ter a conta reprovada e ter que pagar essa diferença. Mas os conselheiros, por maioria, acho que somente Érico, na verdade acho não, é isso mesmo, somente o conselheiro Érico de Terro votou contra, né? Votou para que não fosse aprovado. O Ministério Público de Contas também contestou aí, né? Falou que deveria ser irregular. Mas
foi aprovado porque a maioria dos conselheiros entenderam que não houve nenhuma irregularidade por parte de Marcelo Campelo, que ele já não estava à frente da pasta, não podia tratar desse assunto, não podia responder por esse assunto aí, desse superfaturamento que foi identificado pelos auditores do Tribunal de Contas. Para os nossos ouvintes, Cíntia, quem foi o Marcelo Campelo ou quem é Marcelo Campelo? Ele foi por causa ele esteve à frente da Secretaria de Saúde em 2019, 2015, Saúde do Estado. De Wilson Lima. Primeira gestão. Exato, e aí alvo de operação da Polícia Federal também. Estava, não é? Foi enquanto secretário de saúde. Enquanto secretário de saúde, exato. Depois ele virou também secretário da CEDURB, de Obras Urbanas, uma coisa assim o nome. Eu não sei direito o nome todo, mas é CEDURB. É onde está hoje Fausto Júnior. Hoje ele está dentro da CEDURB. Ele não é mais o secretário, mas ele está dentro, faz parte como um coordenador, digamos assim. Ali permaneceu Sim, ele nunca saiu da gestão Davi Almeida. Da gestão Wilson Lima. Tá ótimo. Marcelo Campelo. Blink, e a Justiça Eleitoral tirou mais uma pesquisa do ar. Conta pra gente qual foi a pesquisa e qual o motivo. É o seguinte, o que acontece nessa questão da pesquisa eleitoral? É a pesquisa do Pontual. Ela tinha dado vantagem para o Armand Mandel, que é deputado federal e um pré-candidato a prefeito de Manaus, e tá ali realmente na briga. Tem pesquisa que dá ele na frente, tem pesquisa que dá Davi Almeida, o atual prefeito, na frente, e tem pesquisa que dá empate eles. Então a briga principal, digamos assim, tá em esses dois rivais, que é Armand e Davi. Qual foi o problema da pesquisa Pontual identificada pelo Tribunal Regional Eleitoral? Foi porque ele não deu o número de eleitores em cada setor em classes censitários. O que vem a ser as classes censitárias? Em unidade territorial, ou seja, ele tem que ele tem que ouvir a cidade de Manaus, mas ele tem que ouvir não de qualquer maneira, não é só você é manauara e foi. Cada bairro tem um número de população, então tem que ouvir um número correspondente, digamos assim, de cada bairro, de cada zona. Não sei exatamente qual é o mas há uma padrão. Mas há uma organização, né? Sim, se o bairro do Adrianópolis é muito populoso, então tem que ouvir mais gente do Adrianópolis do que, por exemplo, do Aleixo, entendeu? Algo assim. Mas é por zona, eu acredito que não é exatamente por bairro. De qualquer maneira, se identificou que esse número ele não foi exposto. O Pontual já falou que vai esclarecer isso, que vai responder e, enfim, diz que está seguro quanto ao trabalho que fez e tudo mais, que ele vai tomar a posição que precisa tomar para continuar apresentando aí as pesquisas eleitorais. Mas, por hora, ela foi impugnada. Significa dizer que ela não está registrada, ela não está valendo. Ela teve, mas não teve. Não vai ser mais publicada, mas considerada, pelo menos, até uma segunda ordem aí da Justiça. E isso tudo aconteceu porque quem entrou, enfim, falou que tinha algo de errado ali, foi o partido do Avante, que é o partido do atual prefeito Davi Almeida. Olha aí, obrigada, Cíntia. É isso? É isso. Gente, deixa eu contar mais uma. É porque hoje, lá na Câmara Municipal de Manaus, eu tava pensando aqui, cá comigo, a Câmara Municipal, em teoria, ela está dividida, né, entre base e oposição. Antes não tinha tanto oposição. A oposição era 1, 2 pessoas e era. Mas agora, em teoria, temos uma oposição que dá trabalho pro atual prefeito. Só que me parece que não, porque veja só, a gente tem essa oposição que dá trabalho, mas o empréstimo passou. A gente tem essa oposição que dá trabalho, mas requerimentos que poderiam prejudicar a prefeitura, eles são barrados. Hoje foi barrado ali um requerimento que estava pedindo a convocação de Renato Júnior sobre a reforma da Feira do Santo Antônio. E para que isso seja barrado, essa dita oposição participa de barrar. Então, assim, essa oposição, tô achando que ela é pra gente ver, pra dizer que tem oposição, porque na hora mesmo, ela se comporta igual à situação. Aliás, situação essa que dá muito trabalho quando defende. Parece a Chiquinha defendendo, né? Melhor não defender, né? Aquela história da merenda. Exatamente. Não é almoço, não é refeição, é verdade. A merenda que não é almoço, ela veio de uma situação de um vereador que é a favor de Davi Almeida. Olha
essa defesa como você não queria pra você. Aí, quem tem uma defesa dessa, daí não precisa oposição, Cintia. Acho que a história deve ser por aí, né? Entendi, vai eu tô ver confusa. que é isso. Quem que tá fazendo o quê? É isso, trago mais informação pra você amanhã. Valeu, Blink, até amanhã. Até amanhã, Cintia Blink, 6h29, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha o caso, hein? O triste caso da adolescente de 12 anos que aparece em um vídeo sendo espancada pela própria madrasta de 30 anos, lá no bairro da Compensa. E fica na zona oeste de Manaus, o bairro. Esse caso teve desdobramento e o repórter André Meirelles tem os detalhes. André. A autora do crime, que aparece em um vídeo agredindo uma criança de 12 anos no bairro Compensa, zona oeste de Manaus, já foi identificada. Segundo a delegada Patrícia Leão, da DEPCA, Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, as diligências iniciaram logo depois que os policiais tomaram conhecimento do vídeo que estava sendo divulgado nas redes sociais. A vítima foi encontrada e levada à sede da DEPCA. Segundo a autoridade policial, as agressões eram constantes, motivo pelo qual a tia paterna da vítima já vinha desconfiando e por isso instalou as câmeras que registraram o crime. A autora já foi identificada, mas até o momento não foi localizada para prestar depoimento. As diligências seguem em andamento. Para o advogado Luan Mendes, pais ou responsáveis que praticam maus tratos contra crianças e adolescentes podem ser punidos e a pena pode chegar a 1 ano de detenção, mais pagamento de multa. Pais ou responsáveis que praticam maus tratos contra criança, adolescente, sob sua responsabilidade ou vigilância, e aí essa agressão ela envolve ensino, educação, tratamento, até mesmo custódia. Essas pessoas podem praticar crimes que, na sua modalidade simples, partem numa pena de 2 meses, que podem chegar a 1 ano de detenção mais pagamento de multa. Caso a agressão tenha resultados mais graves, lesão corporal grave, por exemplo, essa pena pode partir de 1 ano e chegar até 4 anos de reclusão. E se dessas agressões tiverem como resultado a morte do agente, a pena máxima pode chegar até 12 anos. Ainda segundo a Polícia Civil do Amazonas, a madrasta e o pai da adolescente vão responder pelos crimes de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, maus tratos e abandono de incapaz. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E ainda sobre o caso da ex-sinhazinha, Dídia Cardoso, Sim. a maquiadora Claudiele Santos da Silva, ela que foi presa no último dia 30 de maio na Operação Mandrágora, ela teve a prisão preventiva convertida em domiciliar hoje de tarde pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, conforme a gente já falou aqui no programa. Pois é, a decisão ocorreu por causa do fato que ela tem uma criança menor de 2 anos. A criança tem bebê 1 ano ainda. e 9 meses. E, é claro, necessita de cuidados maternos integralmente. Agora 6h32. 18 horas. Continue aí, 100,7 no melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho, olha só, hein? De Brasília, Festival de Parintins pode ter a presença do presidente Lula e também da primeira dama. Detalhes em instantes, você confere aqui no 18 horas. Mix. Agora vamos curtir aí o tempo e a temperatura. Curtir, né? Tomara, né? Que dê pra curtir. Previsão do tempo pra amanhã. Amanhã é quinta-feira, Karime Leão. É com você. Previsão do tempo. Bom, Carlão, segundo informações do Clima Tempo, tudo ao mesmo tempo agora, né? Sim, sol, chuva, nublado, calor, enfim. Misturado. A previsão é de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 20%. A umidade relativa do ar fica entre 69% e 95%. Mix. Agora, o Rio Negro, ele subiu mais 3 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível das águas no Porto de Manaus, 26 metros e 61 centímetros é a medida acima do nível do mar, 6,33. Mix. Olha só, em maio
de 2024 foi o maio mais quente da história, superando aí o recorde anterior, hein? Esse é o 12º mês consecutivo com taxas recordes. A informação foi anunciada hoje do observatório direto lá do Observatório Europeu Copérnicos. Foi hoje, hein, Karine? Exato, Carlão. Ainda segundo o observatório, desde junho de 2023, temos registrado um mês mais quente a cada novo período. É só no crescente, gente. Sim. Dado que cientistas e autoridades destacam para apontar que vivemos uma emergência climática. Para 6h34, hoje, 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. E esse ano o tema é restauração dos solos, desertificação e resistência à seca. E teve ação aqui no estado em homenagem à data, entre elas o acordo firmado entre o governo do Amazonas com as empresas Samsung e LG para projetos de meio ambiente. A repórter Nathalie Moraes explica isso pra gente. De acordo com os números ligados ao desmatamento, a poluição, o tráfico de animais, entre outras ações, esse conjunto não está em harmonia. Uma prova desse cenário é o desmatamento em diversos biomas. Na Amazônia Legal, dados de alerta do desmatamento do DETER do INPE indicam que a atividade se manteve em queda no período de agosto de 2023 até abril de 2024, quando foram registrados mais de 2.686 quilômetros quadrados, uma redução de 55% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar do dado positivo, a situação ainda é preocupante, porque desencadeia uma série de outros problemas, como alerta o ambientalista Carlos Duran. Que não é só a questão do desmatamento, mas também a perda do patrimônio natural associado ao desaparecimento de espécies, a dificuldade que esse cenário causa para as pessoas que vivem principalmente no interior e dependem dos recursos naturais. Então, um cenário onde há desmatamento e há queimadas, há também conflitos sociais, há também dificuldades extremas. Os igarapés que cortam a cidade de Manaus também geram preocupação. O lixo toma conta dos mananciais. Espécies aquáticas morrem devido à poluição e a água se torna imprópria para consumo. O único igarapé limpo da nossa cidade é o Água Branca. É a prova da resistência ao desequilíbrio da relação entre o homem e a natureza, capaz de tornar a sobrevivência do meio ambiente algo desafiador para essa e também para as próximas gerações. Manaus tem mais de 120 igarapés poluídos, retrato de uma natureza que está pedindo socorro e que clama por uma conscientização e políticas públicas mais eficazes. Para o superintendente da Fundação Amazônia Sustentável, Virgílio Viana, o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado hoje, é um momento da sociedade para a reflexão e também para a ação. É um momento em que nós teremos a oportunidade de refletir e ver de que maneira cada um de nós, como indivíduo, como família, como comunidade, como município, como estado, como país e como planeta Terra, podemos repensar as relações entre todos nós e a natureza. Ainda em alusão ao Dia do Meio Ambiente, o governador Wilson Lima entregou hoje, por meio da Secretaria de Meio Ambiente à Defesa Civil do Amazonas, 10 sensores de monitoramento da qualidade do ar. Eles devem beneficiar prioritariamente os municípios com alto número de queimadas e focos de calor na nossa região. Essa entrega é fruto de um termo de cooperação entre o governo do Amazonas e a Embaixada da Coreia do Sul, com o apoio das empresas sul-coreanas Samsung e LG. O investimento é de aproximadamente 2,5 milhões de reais. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h38, você no melhor mix do Brasil. Olha, Karime, nessa onda aí, né, de comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, os servidores do IBAMA e ICMBio entregaram cargos e fizeram paralisação no Dia do Meio Ambiente, hoje, justamente para pressionar o governo federal. Aproveitaram aí a data, Karime, e eles querem aí reestruturar carreiras. Estão pressionando o governo federal, né, Carlão? Eles estão nesse movimento, nessa pressão aí,
pelo menos 6 meses. Mas até agora eles só suspenderam aí as atividades de campo, que tem atrasado diversos licenciamentos de grandes obras do país. Aqui no Amazonas, Karime Leão e ouvintes, de acordo com o Sindicato dos Servidores Públicos Federais, os cargos não foram entregues. Os trabalhadores fazem operação padrão. Os detalhes com a Dinéia Araújo. Servidores públicos federais ligados a órgãos ambientais resolveram comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente nesta quarta-feira de um jeito diferente. Protestos, manifestações e entrega de cargos marcaram a data Brasil afora. É o caso dos servidores do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, e do ICMBio, Instituto Chico Mendes. Eles aderiram à paralisação nacional convocada para hoje e radicalizaram entregando os cargos de chefia para pressionar o governo federal a reestruturar suas carreiras. O movimento, que já dura 6 meses, até agora tinha incluído apenas a suspensão das atividades de campo, o que já tem atrasado diversos licenciamentos de grandes obras no país. Aqui no Amazonas, porém, segundo o Sindicep, Sindicato dos Servidores Públicos Federais, os servidores seguem a orientação nacional, mas apenas com a operação padrão, o que torna os atendimentos mais lentos. É o que explica o secretário-geral do Sindicep-AM, Walter Matos. Não é greve. Não é greve, entendeu? É um movimento de tentar ver as coisas dentro do órgão bastante sucateado, entendeu? Ainda não aconteceu a reestruturação do órgão, ela está acontecendo de forma lenta. E tem um problema na carreira, no plano de carreira deles, que eles têm uma luta, que é parametrização com a Agência Nacional de Água, né? Mas que até agora não aconteceu. O governo já ofereceu 2 propostas para eles recusaram a proposta e manter a mobilização. Ainda conforme Walter Matos, do Sindicep Amazonas, os servidores também aproveitaram para fazer um ato em favor do meio ambiente em frente ao INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, no Aleixo. O seu Dia do Meio Ambiente, né, um dia que merece uma reflexão diante de tudo que está acontecendo no mundo e aqui mesmo no nosso país, com essa tragédia do Rio Grande do Sul, com a devastação do Estado. Isso nos remete ao direito de pensar no respeito ao meio ambiente, né? Tem essa polêmica agora sobre exploração da Foz do Amazonas, de petróleo na Foz do Amazonas. Então, são questões que mexem com o ICMBio, que mexe com o IBAMA. Segundo a Associação Nacional dos Servidores de Carreira de Especialista em Meio Ambiente, a SEMA Nacional, até a manhã de hoje, 239 servidores do IBAMA haviam assinado a carta de entrega de cargos de confiança. Os servidores reivindicam reestruturação de carreira e campanha salarial, melhores condições de trabalho e reestruturação dos órgãos ambientais. Dinéia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 42 minutos. Vamos para Brasília? Bora, Brasília. Bora lá, vamos falar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite. Cadu, então, temos aí uma boa notícia de Brasília para o Festival de Parintins. O ministro do Turismo, Celso Sabino, anunciou um incentivo de 12 milhões de reais para o festival. E, Cadu, só que parece que o presidente Lula e a primeira-dama Janja vão estar no festival. Será, Cadu? Boa noite. Por enquanto, tudo certo e nada resolvido, cara. Boa noite pra você, minha querida. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 horas. Fala, Cadu. Eu vou contar essa história, tá? O Karime, o ministro do Turismo, Celso Sabino, ele fez esse anúncio, né? Durante uma solenidade realizada no Ministério do Turismo, aqui em Brasília, que reuniu aí presidentes dos Bois Garantido, Caprichoso, parlamentares, representantes do governo do Amazonas, representantes dos Correios e da Petrobras, que junto com o Ministério do Turismo vão patrocinar o Festival de Parintins. Eu separei o trecho da fala do ministro Celso Sabino anunciando as ações do governo federal de apoio ao turismo no Amazonas e também a suposta ida de Lula ao festival. Vamos ouvir.
presidente Lula nos determinou o fortalecimento da promoção turística de toda a Amazônia. Inclusive, junto com a SECOM, estaremos lançando já na próxima semana uma grande campanha de promoção da Amazônia para que os jovens do sul e sudeste do nosso país possam conhecer essa grande beleza, essa grande riqueza natural que é a nossa Amazônia. E dentro dos esforços do governo federal para promover o turismo, o presidente determinou apoio a grandes eventos culturais, como esse do Festival de Parintins. Na semana passada, enquanto estávamos discutindo esse e outros assuntos, o presidente aceitou o nosso convite, o convite do povo do Amazonas, o convite do povo de Parintins, e vai estar presente, está na agenda oficial, ele vai estar presente participando do festival esse ano. 18 horas. Aí a fala do ministro do Turismo, Celso Sabino, confirmando a presença do presidente Lula no Festival de Parintins. E a Janja, né? Olha, Karime, é possível que o ministro Celso Sabino tenha se empolgado. A informação de bastidor que vem lá do Palácio do Planalto é que Lula possivelmente não irá a Parintins por causa da crise no Rio Grande do Sul. Politicamente pegaria mal, né? Porque imagina, enquanto o povo gaúcho passa necessidade, Lula está curtindo o Festival de Parintins. Colocaria tudo a perder, né? Ninguém quer isso, nem o presidente, nem o festival, ia pegar mal para todo mundo. Mas falando desse patrocínio de 12 milhões, considerado o maior da história, é a soma dos patrocínios do Ministério do Turismo, que vai dar 10 milhões de reais, da Petrobras, que vai dar 1,5 milhão, e dos Correios, que vão dar 500 mil reais. Ao todo, a festa conta com um aporte de 36 milhões de reais em patrocínios dos governos, né, do Estado, Federal, da iniciativa privada. Então, esse ano está sendo excepcional para os bois, né? E quem comemora esse resultado é o deputado Saulo Viana, que correu atrás, bateu na porta do governo, dos ministérios, fez uma dobradinha com o ministro Celso Sabino, que é do União Brasil, para dar esse impulso político na carreira do Saulo, né? Então, vamos ouvir o que disse o deputado na cerimônia. Pessoal, hoje é um dia histórico para o estado do Amazonas e para a cidade de Parintins, porque nós estamos aqui no Ministério do Turismo, o presidente do Boi Bumbá Caprichoso, Luciano Moedo, e o presidente do Boi Bumbá Garantido, Fred Góes, para anunciarmos o maior patrocínio da história do governo federal para o nosso festival. Será um total de 12 milhões de reais entre Ministério do Turismo, Correios e Petrobras. Isso com toda certeza vai ajudar muito a impulsionar o nosso Festival de Parintins, que é a nossa identidade cultural e também é o maior evento turístico do estado do Amazonas. Esse trabalho foi um trabalho árduo, onde todos nós nos unimos para que a gente pudesse fazer hoje esse anúncio aqui, que é com toda certeza histórico e vai mudar a perspectiva do nosso festival, impulsionar ainda mais o nosso turismo, que é uma opção de diversificação da nossa economia. 18 horas. Aí a gente acompanhou a fala do deputado federal Saulo Viana comemorando esse incentivo de 12 milhões de reais, né, Cadu? Exatamente, é um momento importante, por isso que a gente frisou esse evento aqui do Ministério do Turismo, que aconteceu de manhã, e é um movimento atípico do governo federal que está decidindo aí dar um olhar mais especial, já estava na hora, né, um olhar mais especial para o Amazonas, né, via Festival Folclórico de Parintins. Karime e Carlão. Ricardo, olha só, o deputado federal Adail Filho, ele pediu à Anvisa revisão nas normas de controle de acesso para o medicamento cetamina. Cadu, isso deve ter alguma coisa a ver aí, né? Levantou essa questão aí com o caso da ex-Ciazinha, Dídia Cardoso, não é isso? Ou já estava na pauta? Tem tudo a ver, Carlão. Tudo a ver? O caso Dídia, na verdade, é a base da proposta do deputado Adail Filho. Ele encaminhou hoje um pedido para a Anvisa aumentar a restrição no acesso à cetamina. Esse medicamento, como vocês sabem, é um anestésico, principalmente de uso veterinário, que provoca efeitos alucinógenos e tem potencial sedativo. A Anvisa tem um controle bastante rígido sobre a cetamina. Recentemente, até, o órgão aumentou a escala de perigo de substância sujeita a controle especial para substância psicotrópica. Ainda assim, Carlão, a cetamina está chegando em mãos erradas. Ou seja, tem alguma coisa errada nesse processo e algo precisa ser feito, né? Então, o deputado Adail Filho fez um estudo e encaminhou 3 sugestões para a Anvisa. O primeiro, alterar a classificação legal da cetamina para que o acesso fique ainda mais rígido. Segundo, fazer um cadastro, um licenciamento dos distribuidores da cetamina em todo o país.
E terceiro, obrigar os distribuidores a fazerem um registro detalhado da comercialização da cetamina, ou seja, para onde vai esse medicamento. Então, informar para a Anvisa para quem a cetamina foi revendida, para quem o revendedor vendeu no varejo e assim por diante. Então, eu falei com o deputado agora à tarde, ele explicou que não é de hoje o uso ilícito da cetamina e que o caso Didia joga luz nessa irregularidade. Então, vamos ouvir o que disse o deputado. Esse é um produto que tem é um selo, é um indicador, o B1. É o B1 que já tem uma certa dificuldade em ter acesso, mas mesmo assim, na realidade, na prática, a gente vê que não é isso que acontece. Então, eu acredito que esse fato trágico que aconteceu recentemente deu uma visibilidade nacional ao caso que vem acontecendo nas cidades, em todos os estados, de forma que não tiveram tanta repercussão, né? Precisou ter uma situação trágica no nosso estado, envolvendo seitas religiosas, né? Uma coisa que infelizmente aconteceu, mas para dar a repercussão, para poder ter o foco nesse medicamento e no uso recreativo, que é totalmente prejudicial. 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal Adair Filho pedindo da Anvisa uma revisão aí sobre o controle do uso do medicamento cetamina, certo, Cadu? Exatamente, Karime. Agora a Anvisa tem um prazo de 15 dias para responder ao pedido do deputado Adair Filho. Vamos ver se a agência acolhe as sugestões do deputado, que são sugestões interessantes, né? Vale a pena a gente registrar esse fato aí. Carlão e Karime. Exato, até porque, pelo que ele falou, não é um caso isolado, é uma substância usada já, não só aqui, mas em todo o país. Deve ter outros exemplos por aí pelo Brasil afora, com certeza. Tá ok, então obrigada, Cadu, pelas informações. Até amanhã. Até amanhã, Cadu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. 6h50, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Aí o mês de junho chegou e com ele a data, né, que faz a diferença no bolso dos consumidores, que é o Dia Livre de Impostos, que acontece amanhã, quinta-feira. Essa data é organizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas e vende produtos sem o repasse dos tributos, Karine. Carlão, a ideia é chamar a atenção para a alta carga tributária que a gente paga aqui no país, não é? Bom, a metade, né? Muita coisa, não é? Fazer com que as pessoas cobrem das classes políticas, inclusive a redução dessa carga tributária. Vamos acompanhar os detalhes com o Nathalie Moraes. O mês de junho chegou e com ele uma data que faz diferença no bolso dos consumidores. A gente está falando do Dia Livre de Impostos, que acontece na próxima quinta-feira, dia 8 de junho. Organizado pela Câmara dos Dirigentes e Lojistas, ele vai vender produtos sem o repasse dos tributos. Conversamos com o coordenador municipal da CDL Jovem, Matheus Demasi, que explicou que alguns itens ficam até 70% mais baratos. Postos de gasolina, vamos ter supermercados também e lojas de rua de um modo geral. A data geralmente aquece as vendas, já que os consumidores são atraídos pelo baixo preço dos produtos. Mas o principal objetivo do setor comercial não é nada disso. A ideia é chamar a atenção para a alta carga tributária aqui no Brasil e fazer com que as pessoas cobrem uma mudança da classe política brasileira, como explica o coordenador. Eu costumo dizer que o nosso trabalho, ele é educativo. Então, ele é sempre um meio, não exatamente o fim. E hoje a gente consegue ver que as pessoas têm muito mais consciência de que elas pagam muito imposto. O que a gente quer ver agora é esses impostos reduzindo. Nesse ano, mais de 500 lojas devem participar somente aqui em Manaus. As empresas parceiras podem ser consultadas no site dialivredeimpostostodojunto.org.br. De acordo com o diretor-presidente do Procon aqui no Amazonas, Jalil Prache, para o cliente é importante prestar atenção no preço e nos estabelecimentos que aderiram à campanha para não cair em fraude. Alguns empresários se aproveitam disso e anunciam produtos supostamente que estariam com desconto, sem o tributo, mas na verdade isso é uma maquiagem para atrair o cliente. Então esteja atento, peça nota fiscal, se tiver algum problema pode entrar em contato com o Procon Amazonas. O Amazonas tem um comércio muito forte, que gera muitos empregos e uma participação muito importante
importante na economia do Estado. Uma iniciativa como essa é uma forma de alertar a população quanto às questões tributárias, mas nós não podemos permitir que se utilizem dessas situações para enganar o consumidor. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Olha aí, orçamento autorizado para a Secretaria de Comunicação do Governo do Amazonas subiu de 290 milhões de reais, anunciado em janeiro, anote aí, hein? Agora são 302 milhões de reais. A informação oficial está no portal da Transparência da Secretaria de Fazenda do Estado. Isso tudo para comunicação, né, Carlão? Esse orçamento, 302 milhões de reais. Já era 290, pulou para 302 milhões de reais. Esse orçamento já é o 15º maior do estado. Vamos acompanhar mais detalhes com a Diné Araújo. Autorizado de 302 milhões de reais para a comunicação do governo do estado para 2024 é mais que o dobro do valor total de pagamentos realizados pela SECOM, a Secretaria de Comunicação do Amazonas, em 2023, que somou 135 milhões de reais. O valor milionário, em sua maior parte, é para o pagamento de produtoras de conteúdo, influenciadores, agências de publicidade e propaganda e veículos de comunicação como sites, TVs e rádios. Os principais contratos da SECOM são com as empresas de publicidade Mini e Portela, Quintal Designer, Viu 360 e 1001 Filmes, Produções e Eventos. Detalhe, os valores não incluem os gastos com publicidade e propaganda de outros órgãos do Estado com orçamento próprio para esse fim. Segundo o portal da Transparência do Governo do Amazonas na internet, em janeiro o valor anunciado para a comunicação era de 290 milhões de reais, mas agora saltou para 302 milhões de reais, tornando-se no 15º maior orçamento do Estado até agora e supera o de outros mais de 100 órgãos do Estado com unidades orçamentárias próprias. Ainda conforme a Secretaria de Fazenda do Amazonas, a SECOM já empenhou esse ano 92 milhões e meio de reais, liquidou 78 milhões e pagou quase 66 milhões de reais até ontem, terça-feira. Segundo o professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, enquanto o governo gasta com propaganda, a merenda escolar, por exemplo, deixa a desejar. Enquanto o governador vai gastar 700 mil em publicidade e propaganda por dia, ele vai gastar com a merenda escolar das crianças da rede pública R$1,11. Mas as pessoas parece que não conseguem perceber isso, parece que as pessoas não conseguem observar como que o teu dinheiro está sendo usado e como que ele está sendo vilipendiado. É isso que se trata. Além disso, o valor a ser usado na comunicação do governo do Amazonas é superior até mesmo ao maior prêmio já pago pela Mega Sena, que foi em 2019, no valor de 289 milhões de reais. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Como dizia Boris Casoy, isso é uma vergonha. Gente, é muito dinheiro, É uma vergonha. É muito dinheiro e cabe a gente, a população, cobrar o bom uso desse dinheiro. E aí, para comunicação, enfim, vai lá, Carol. 6h57. Mix. 18 horas. Esporte. Cid Soares, tudo bem? Vamos a um giro esportivo. Olha só, a deselegância do Flamengo em cima do Vasco da Gama continua repercutindo, Cid Soares. Sempre, né? Os memes não param. Não acaba, nem fica pouco. Não, nem fica pouco, mas eu não queria nem falar desse assunto, mas veio à tona, um grupo de torcedores do Vasco foi à porta do centro de treinamentos da equipe na manhã dessa quarta-feira protestar contra os jogadores. Essa manifestação rolou aí após a derrota por 6-1, né, para o Flamengo no domingo passado. A goleada, uma super goleada, né, vale ressaltar, foi a maior sofrida pelo clube na história do confronto entre Vasco e Flamengo. Na terça-feira, a sede de São Januário foi pichada, né? A frase "elenco de finados" foi escrita em um dos muros. E o atacante Ryan, né, nesta quarta-feira, foi um dos jogadores que mais ouviu cobranças dos presentes. Ele parou o carro, abriu a janela para conversar com os membros do movimento
e ouviu diversas reclamações que o horário não me permite falar. Bom, mudando de assunto aqui, o Manauara segue 100% na Série D, né? No último fim de semana, bateu aí o Maitá do Acre por 4-0 no Estádio da Colina pela 6ª rodada. É um dos destaques da partida, foi o atacante Wallace, que estreou aí com o pé direito, né, nesse time. O jogador entrou no segundo tempo e deu uma assistência, além de sofrer o pênalti que ocasionou o 4º gol do Robô. O Manauara chegou aí aos 18 pontos, se mantém na liderança de forma isolada. No grupo A1, também alcançou a posição de melhor campanha geral da Série D, com 6 vitórias em 6 jogos. E o Inter atualizou a situação do centro de treinamentos Parque Gigante. Mais de um mês após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, o clube encerrou a primeira fase de limpeza no centro de treinamentos. Além dos entulhos, foram retirados itens como alumínio, esquadrias de janelas e portas de zinco e de PVC, todos encaminhados para reciclagem. Também houve limpeza de uma alta camada de lodo que cobriu o espaço. Foram retirados, Carlão e Karine, cerca de 50 toneladas de entulho. Meu Deus. E o Colorado prevê a retomada aí do local em apenas 90 dias. Se Deus quiser, vai rolar. Rápido, né? É bem rápido. E olha, hoje a presidente do Palmeiras, isso aqui é a notícia de hoje, né? A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, foi convidada a participar da reunião da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas no Senado. Leila defendeu que pessoas envolvidas com casos de manipulação de resultados no futebol devem ser banidas do esporte. A declaração foi dada logo no começo da audiência pública. Ela disse o seguinte, abre aspas, sem punição, você não vai chegar a lugar nenhum, absolutamente nenhum. A impunidade é a semente do próximo crime. Não adianta advertência, uma carta. Se você participar desses esquemas, você vai ser banido do futebol. Eu não tenho dúvidas disso. Fecha aspas, e é o que nós tínhamos para hoje. Boa, Cid. Valeu, Cid. Valeu. Até amanhã. Até amanhã. 18 horas. 7 em ponto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Gravíssima informação na imprensa local hoje de um contrato de 23 milhões no Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, que é o CETAM. Um contrato que envolve o nome de um deputado estadual e um empresário com milhões do dinheiro público. Contrato para uma espécie de aluguel de software que o CETAM já usa, um muito parecido e quase de graça. Softwares parecidos para atender muito mais alunos custam menos da metade do preço em outros estados. Contrato milionário do CETAM parece que vai ser outro escândalo escabroso de desvio de dinheiro público na educação do Amazonas. E precisa, sim, de uma lupa, de uma atenção especial dos parlamentares que cumprem seu dever de fiscalizar o uso do dinheiro público e dos órgãos de controle. E, comprovados aí os fatos relatados, os responsáveis, é claro, não podem ficar impunes. 18 horas. 7-1, Karine, boa noite. Carlão, boa noite. Antes tem uma saideira. O Senado aprovou há pouco, hoje, a taxação de 20% sobre as compras internacionais de até $50. A chamada, a taxa das blusinhas, afetando aí os sites como Shopee, Shein, enfim. A Câmara não precisará deliberar novamente sobre esta taxação. Acima de $50 paga. Exato. É isso? Que paga e 20%. A taxação de 20% sobre as compras internacionais de até $50. Bom, a Câmara não vai precisar deliberar novamente sobre esta taxação, que segue para a sanção do presidente Lula, que pode vetar ou manter a medida. Agora sim, boa noite. Boa noite, um beijo, gente. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.